Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos iniciar o processo de instalação do Python. Para isso nós temos que acessar o site oficial, que é python.org, ok? Com a página já aberta, nós vamos então vir aqui no menu Downloads. Se vocês perceberem, o Python tem duas versões. O atual, que é neste momento que eu estou gravando a aula, é 3.6.1 e também nós temos o Python 2.7.13, tá? Antes da gente fazer qualquer instalação do Python, nós temos que escolher qual as duas versões que a gente vai utilizar. Neste curso nós vamos trabalhar com Python 3.6.1, ok? E qual é a diferença entre a versão 3 e a versão 2 do Python, tá? A versão 2 do Python já está há muito tempo no mercado e, consequentemente, por causa disso, vários sistemas, softwares são utilizados com esta versão. Então, se eu quero criar um site ou um sistema que existe bibliotecas prontas, com certeza vai ter bibliotecas com 2.7 e às vezes não tem a biblioteca que eu quero na versão 3, tá? Que é a versão atual do Python. Para fazer a melhoria no código do Python, para melhorar as performances e tudo mais, o que aconteceu? Foi criada então a versão 3 em paralelo, tá? Então, por que eles criaram o Python 3? Para questão de performance do código, tá? E então eles quis separar a versão 2 com a versão 3, ok? Mas isso não quer dizer que a gente não precisa utilizar a versão 2.7, tá? Porque hoje em dia é muito mais fácil você achar bibliotecas e softwares na versão 2.7 do Python do que na versão 3, é claro. Que bastante gente já está migrando para o Python 3 porque ele é muito melhor. Bom, aonde pode rodar Python? O Python ele roda qualquer sistema operacional, tá? Nesta aula eu estou gravando no Windows, mas pode baixar na versão Linux para Mac, que não tem problema nenhum, tá? Para a gente fazer a instalação para o Linux, você pode dar um sudo apt-get install python no terminal do Linux. No Windows, aqui na página do Python, vocês podem perceber que já detectou que eu estou usando a versão do Windows. Então, se eu clicar na versão 3.6 para baixar e o 2.7, ele já vai baixar para mim .exe, ok? Se você estiver utilizando a versão do Mac, você pode clicar aqui, que vai baixar um instalador, igual do Windows, ou senão você pode abaixar via Breu também, ok? Eu já baixei as duas versões do Python 2.7 e do Python 3.6, tá? Então vamos fazer a instalação. Se você quiser baixar apenas a versão 3.6.1 do curso, fica a critério de vocês, ok? Eu vou instalar primeiro a versão do Python 2.7 e depois eu vou instalar a versão então do Python 3.6, ok? Então é muito simples, vou dar 2 cliques no Python. Então aqui vou instalar, vou dar um Next. Vai mostrar o caminho, o diretório que vai ser instalado o Python. Então vai instalar no C2 pontos, na pastinha chamada Python.7, 2.7. Vou dar um Next. E ele vai fazer a instalação aqui para mim, tá? A instalação não é muito demorada, tá? Mas mesmo assim vou dar um pause aqui para não perder muito tempo. Bom, terminando aquele processo, então vou dar um finish para deixar o Python instalado. Se a gente for em meu computador no disco C, você vai ver uma pasta chamada Python 27, que seria no caso Python.7, 2.7, beleza? Então o nosso Python já está instalado. Vamos ver se ele está realmente funcionando. E como que a gente vai saber se o Python está funcionando? Bom, para a gente acessar o interpretador do Python,
a gente pode acessar via CMD do Windows, tá? Ou via PowerShell. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o CMD, o prompt de comando, e eu vou digitar Python, ok? Se eu der um Enter, ele vai falar que o Python não é reconhecido, tá? Por quê? Nós já instalamos a versão do Python, porém nós temos que configurar a variável de ambiente para o Python, para o Windows reconhecer que nós estamos utilizando o Python, tá? Então, como nós vamos fazer isso? Vou fechar o terminal aqui. Então, primeiro nós temos que pegar então o caminho onde que o Python está instalado. Então, ele está dentro desta pasta aqui. Então, eu vou vir aqui, vou copiar o caminho, tá? E agora eu vou configurar minha variável de ambiente aqui do Windows, ok? Como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui na bandeira aqui, eu vou clicar no botão direito e vou vir aqui em Sistema, tá? Quando abre a janela do sistema, nós vamos vir aqui, ó, configurações avançadas do sistema. Então, a gente entra aqui. O último botão aqui está escrito variáveis de ambiente. Então, nós vamos clicar aqui e nós vamos vir aqui embaixo, ó, variáveis do sistema. Onde está escrito path aqui. Então, nós vamos vir aqui e adicionar o caminho onde o Python está instalado. Antes da gente colar o caminho aqui, nós vamos tirar essa última barra e vamos acrescentar um ponto e vírgula. Aí sim vamos colar então o caminho. Então, tiramos a última barra, ponto e vírgula, C2 ponto, Python 27. Feito isso, nós vamos dar um OK novamente, um outro OK novamente, tá? Vou fechar aqui a janela do sistema e eu vou abrir então o nosso terminal. Então, eu já abri o meu terminal aqui. Então, se agora eu digitar Python e der um Enter, ele vai abrir para mim o interpretador do Python, tá? Então, aqui está mostrando para mim que a versão que eu estou utilizando do Python é a versão 2.7.13, tudo bem? Para mim, então, sair do interpretador do Python, eu posso simplesmente fechar aqui ou digitar um exit, abre e fecha parênteses, ok? Então, vou fechar aqui. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, fazer a instalação do Python na versão 3. Então, vou aqui na minha pasta Download, vou vir aqui na versão Python 3.6.1, vou dar 2 cliques. Então, o processo de instalação praticamente é o mesmo. A única diferença que a gente vai fazer aqui é adicionar então o path. Lembra que a gente teve que configurar o path da variável de ambiente? Então, a gente seleciona aqui. Então, vou dar um Install Now, dando permissão de usuário. Então, ele vai começar a fazer a instalação. Não vou precisar nem cortar, porque a instalação do Python 3.6 é muito mais rápido do que a versão 2.7. Então, está fazendo a instalação e a gente tem que fazer a mesma coisa, pessoal. Está terminando. Então, vamos lá, fazendo a instalação do Python 3. Tá demorando um pouquinho aqui no meu, tá? Pronto. Instalado com sucesso. Vou dar um close. Agora sim nós temos então que configurar o Python 3 para ele ser reconhecido no nosso Windows, tá? E aonde que fica o Python 3, pessoal? Se a gente for vir aqui no meu computador, disco C, nós não temos a nossa pasta Python 3, tá? Aí onde que ele fica, tá? Ele fica num lugar meio chatinho de se achar, mas ele fica aqui, ó,
vamos fazer o seguinte: vai em disco C e usuários, vai no seu usuário e eu vou dar escrever aqui uma barra ao contrário e vou colocar então o caminho, que é app data, tá? Se eu der um enter, a gente tem 3 pastas aqui, que é o local web, local low, roaming, tá? A gente vai vir aqui na pasta local, nós vamos vir aqui em programas e nós vamos vir aqui Python e por último Python 36, tá? Então nós temos que copiar esse caminho aqui, então vamos copiar aqui, botão direito, copiar, e nós vamos vir então no nosso sistema para a gente configurar a variável de ambiente lá, ok? Então com a janela do sistema aberta, nós vamos então em configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, e na variável do sistema nós vamos vir aqui em path. É a mesma coisa que a gente fez com o Python 2.7. Vamos dar 2 cliques aqui. No final do Python 2.7, no Python 27 aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos dar um ponto e vírgula e vamos colar aquele caminho lá, ok? Colando aquele caminho, nós podemos dar um ok e um ok e um outro ok aqui. Então vamos fechar aqui. Só que tem um problema, pessoal, tá? Vou abrir meu terminal novamente. Não fecha essa pasta aqui do Python 3.6, tá? Que eu vou explicar o porquê. Então eu vou abrir meu terminal e eu vou dar o comando Python novamente. E vocês vão ver aqui que nós temos o Python 2.7, que é aquela versão que a gente tinha instalado antes, tá? Eu vou sair dele aqui. Se eu quero utilizar o Python 3, na versão 3, se eu der um Python 3 na frente, o que acontece? Ele não vai ser reconhecida, tá? E por que disso? Então eu vou minimizar aqui a janela prompt de comando. Porque, pessoal, o executável da pasta Python 3.6, o executável da versão 3, tem o mesmo nome do executável do 2.7, pessoal, que é o Python. O que a gente tem que fazer então para o Windows reconhecer igual das duas versões que a gente vai trabalhar? Então eu vou renomear o executável do nosso Python 3 aqui. Então eu vou clicar no botão direito, vou renomear e vou colocar então o 3 na frente. Vou dar um enter. Então aqui ficou Python 3. Se eu vier no nosso terminal, digitar agora Python 3, o Windows vai saber que eu estou utilizando a versão do Python 3.6. Se eu quiser utilizar a versão 2.7 do Python, simplesmente só dou um Python, que ele vai executar então o interpretador do Python na versão 2.7. Então beleza, pessoal, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.